Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Daniel na cova dos leões. Exatamente. Hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Daniel na cova dos leões. Então, meu amigo, quando você for pregar, você precisa fazer a introdução, entendeu? Então você vai, ministrar na igreja, então você vai trazer ali uma mensagem com começo, meio e finalização, tá bom? Então, no começo da mensagem você tem o tema, o título e a introdução. E nessa introdução sobre Daniel, você vai falar sobre, por exemplo, o nome Daniel, que significa Deus é meu juiz, entendeu? E você vai falar também sobre o pai de Daniel, porque a Bíblia não fala o nome do pai de Daniel. A Bíblia não fala. Mas a história secular fala que o rei Ezequias era o pai de Daniel. Poucas pessoas sabem disso aqui no Brasil, tá bom? Mas a própria Bíblia explica que o pai de Daniel era o rei Ezequias. Isto está lá no livro de Isaías, tá bom? Essa história. Isaías 39, você vai acompanhar essa história aí sobre o pai de Daniel. O pai de Daniel era o rei Ezequias, tá bom? E aí você vai falar também sobre a mãe de Daniel, porque na introdução você precisa falar um pouco da biografia do personagem, no caso Daniel. O pai de Daniel era o rei Ezequias, baseado na história e na Bíblia. A mãe de Daniel, qual que era o nome dela? O nome da mãe de Daniel se chamava Biulina. Pessoal, Biulina era o nome da mãe do profeta Daniel. Exatamente. Você vai trazer isso baseado na história. Isso é muito legal. E aí, você vai falar também sobre a esposa de Daniel, tá? Porque Daniel era casado lá na Babilônia. Tá? Então você vai trazer o nome da esposa de Daniel. Provavelmente você já sabe o nome da esposa de Daniel, não é verdade? Então, não vai precisar eu falar aqui no vídeo, tá? Porque a maioria que assistem o meu canal já tem os meus livros. Então, já tem toda a história aí de Daniel. No livro de ouro, né, do Pregador Absoluto, eu falo o nome da mãe de Daniel. A maioria já sabe, não é verdade? Qual que era o nome da mãe de Daniel? A maioria já sabe porque já compraram os meus materiais. Então, pessoal, a maioria dos pregadores que compraram os meus livros já sabe o nome do pai de Daniel, que era o rei Ezequias, já sabe o nome da mãe de Daniel, que se chamava Biulina, já sabe o nome da esposa de Daniel e sabe também o nome dos 3 filhos de Daniel, tá bom? Daniel, lá na Babilônia, tinha 3 filhos. Quais que são os nomes dos filhos de Daniel? Meu amigo, isso aí já tem nos meus livros. Então você já comprou meus livros, então não precisa falar muito aqui, porque você já sabe de toda a introdução aí sobre o pai, a mãe, a esposa e os filhos de Daniel. Se você ainda não tem o livro, compre o livro, tá bom? Aqui na tela do vídeo tem o número do meu celular, lógico, para você mandar uma mensagem de WhatsApp. E eu estarei te respondendo o mais rápido possível, tá bom? E aí, pessoal, você vai fazer essa introdução falando que Daniel nasceu no ano 620 a.C., não é verdade? Você vai falar também que Daniel viveu aproximadamente 100 anos. Pessoal, Daniel viveu aproximadamente 100 anos de idade, tá bom?
Então, Daniel nasceu no ano 620, aproximadamente, e morreu no ano 520, aproximadamente, antes de Cristo, tá bom? 620 antes de Cristo, ele nasceu. E 520 antes de Cristo, Daniel morreu, com aproximadamente 100 anos de idade. Qual foi o dia, a hora e o mês que Daniel morreu? Tudo isso já tem no meu livro, para você não ficar quebrando a cabeça aí procurando na internet. É bom estudar aí no Google, no Facebook, mas se você já tem o livro, você não vai ficar perdendo tempo aí quebrando a cabeça, não é verdade? Em meus livros já tem a data completa de todos os detalhes, vai facilitar bastante, principalmente para você que é pregador, ou para você que é professor de teologia, ou para você que é pastor, está pastoreando, não é verdade? E também as irmãs que são pastoras, missionárias, diaconisas, as irmãs que são aí evangelistas, não é verdade? Ou até mesmo bispa ou apóstolas, precisa conhecer esses detalhes. Então, minha irmã, preste atenção, para as irmãs, você precisa comprar esse livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento, com 732 páginas. Pessoal, olha a espessura desse livro, não é verdade? 732 páginas. É o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Coloque lá no YouTube, Matusalém Especialista, o livro de ouro. Aí já vai aparecer uma vinheta para você saber bastante detalhes sobre este livro de ouro, tá bom? Que é o 4º livro que eu já lancei. E você pode comprar todos os meus livros, tá bom? Porque são especiais, são 4 livros. Inclusive, tem muita gente que está esperando o livro A Olaria de Obreiros. O livro A Olaria de Obreiros, tá bom? Então já pode mandar uma mensagem para conversar comigo sobre o livro A Olaria de Obreiros, tá bom? Porque tem uma surpresa aí para você que está esperando o livro A Olaria de Obreiros, porque é o livro ministerial. É um dos melhores livros do Brasil, tá? Já manda uma mensagem aqui para a gente conversar sobre o livro A Olaria de Obreiros, que é maravilhoso. A Olaria de Obreiros é o 3º livro que eu lancei, tá bom? Então, meu amigo, são pessoas de várias partes do Brasil e do mundo esperando o livro A Olaria de Obreiros, que tinha acabado e agora já tem novidades, tá bom? Já manda mensagem. Amigos, vamos falar aqui, né, ou continuar falando sobre Daniel. Você já sabe o nome do pai de Daniel, o nome da mãe de Daniel, o nome da esposa de Daniel e o nome dos 3 filhos, né? Daniel tinha 2 filhas e 1 filho. Você já sabe de tudo isso, lógico, porque você tem os materiais. E Daniel viveu 100 anos, aproximadamente, não é verdade? No livro eu falo a idade de Daniel, quando ele nasceu, quando ele morreu, onde Daniel foi enterrado, tá bom? Porque Daniel voltou da Babilônia com Esdra. Isso está na Bíblia, viu, meu irmão? Isso está na Bíblia. Esdra, capítulo 8, vai falar sobre Daniel, que voltou da Babilônia com Zorobabel, tá? Neemias, capítulo 10, vai falar também sobre Daniel, que viveu na Babilônia mais de 100 anos, na Babilônia. E Daniel voltou com Esdra, Neemias, Zorobabel. Daniel voltou e morreu em Jerusalém. Daniel foi enterrado em Jerusalém, tá bom? Isto, temos apoio bíblico, temos apoio histórico, então está tudo em meu livro detalhadamente. E eu estou aqui, pessoal, fazendo uma introdução bem aberta, né, ou bem fechada, porque vamos fazer uma mensagem agora. Mas eu estou aqui trazendo uma forma de criatividade, porque você tem que trazer uma introdução, porque é a introdução que vai prender a atenção da igreja, da plateia, dos ouvintes. Então você vai trazer uma introdução forte, o pastor da igreja vai ficar de queixo caído, não é verdade?
vai realmente te parabenizar pelo conhecimento que você tem. Porque não adianta pregar o que todo mundo pregou, entendeu? Não adianta falar o que todo mundo já falou. Você tem que trazer coisas novas para cair na graça da igreja, né, da plateia, dos ouvintes e também da liderança, né? Porque somente quando você tiver bastante sabedoria, você vai crescer. Você vai crescer, vai se destacar, vai evoluir. Então, Deus está esperando você se destacar no conhecimento para soprar o teu nome, para te exaltar aqui na face da terra. Então, compre materiais bons, tá bom? O meu primeiro livro é o livro de Gênesis. Olha ele aqui, pessoal. A maioria dos brasileiros já tem, né? O livro de Gênesis, a revelação completa, né? Com 715 páginas. Foi o primeiro livro. Esse aqui é bom demais, né, pessoal? Aí o segundo livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com mais de 720 páginas. É o segundo. Aí, o terceiro livro é o Olaria de Obreiros, que está todo mundo esperando, porque acabou e agora já tem novidades, tá bom? O terceiro livro acabou, mas já está chegando aí, né, novidades para nós. E aí vem o quarto livro, que é o livro de ouro, do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Então, pessoal, são 4 livros. Não tem desculpa para você não estudar, não aprender, não é verdade? Então, você vai falar sobre Daniel, que Daniel estava na Babilônia, e Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí vai surgir aquela pergunta que não quer calar. Quantos anos Daniel tinha quando entrou na cova dos leões? Quantos anos? Então, pessoal, Daniel estava com 90 anos de idade. 90 anos de idade. Quando Daniel entrou na cova dos leões, Daniel estava com 90 anos de idade. Até porque, pessoal, Daniel foi para a Babilônia e viveu no período de 8 reis. Pessoal, passaram 8 reinados na Babilônia. Daniel. Entendeu? Daniel passou pelo reinado de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor morreu. Aí o filho primogênito de Nabucodonosor começou a reinar, morreu também. Aí veio o segundo filho de Nabucodonosor, reinando lá na Babilônia, morreu. Aí veio Beltesazar, que era o genro de Nabucodonosor. Beltesazar também morreu. E aí foi passando vários reis na Babilônia. E Daniel continuava vivo. Passou 8 reinados na Babilônia. Daniel viveu mais de 100 anos. Segundo a história, aproximadamente 110 anos Daniel viveu. Tá bom? Então, eu vou trazer em meus livros tudo sobre Nabucodonosor, tudo sobre os filhos de Nabucodonosor, tudo sobre a grande Babilônia, tudo sobre os jardins suspensos, entendeu? Por exemplo, o nome da esposa de Nabucodonosor, o nome das concubinas, o nome dos 8 filhos de Nabucodonosor. Eu vou trazer tudo em meus livros. Então, pessoal, os meus livros são completos, porque você não acha livro no Brasil que traz tantas informações ao mesmo tempo. Não acha. Só em meus livros você vai encontrar tudo isso e muito mais, tá bom? Então, Daniel era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias era da tribo de Judá. E a mãe de Daniel era da tribo de Levi, tá bom? Portanto, Daniel tinha sangue real, porque o pai de Daniel era da tribo de Judá, era rei. E a mãe de Daniel era levita. O nome da mãe de Daniel, eu já falei várias vezes. Era Biulina. Biulina. Tá bom? O nome da mãe de Daniel era Biulina. Em meus livros, você vai encontrar outros livros para você fazer a pesquisa, tá bom? Então, pessoal, Daniel era da tribo de Judá e da tribo de Levi. Portanto, Daniel poderia ser rei e Daniel também poderia ser um levita, um sacerdote, né? Então, assim, é por isso que Daniel foi para a Babilônia e lá Daniel se destacou bastante, né? Porque Daniel tinha sangue real e sangue levítico. Olha que legal, pessoal. E aí entra aquela história de Sedraque, Mesaque e Abednego. Para quem não sabe, em meus livros, eu falo tudo sobre Sedraque, Mesaque e Abednego. Tanto é que Sedraque, Mesaque e Abednego eram sobrinhos de Daniel.
tá? Cedraque, Mesaque e Abednego eram irmãos, tá? Cedraque, Mesaque e Abednego eram irmãos. E esses 3 irmãos, Cedraque, Mesaque e Abednego, eram sobrinhos de Daniel. Tudo isso está aí em meus livros, pessoal. Não adianta procurar no Google, no Facebook, no YouTube. Vai perder tempo e não acha. Essas informações são detalhadas e é proveniente do hebraico, aramaico, grego, latim, sumerianos. É em meus livros que você vai encontrar essas pérolas, tá bom? Então, pessoal, em meus livros você vai encontrar tudo sobre os jardins suspensos, sobre a grande Babilônia, sobre a Torre de Babel. Pessoal, é tudo e muito mais em meus livros. E tudo isso, pessoal, vai servir para você dar uma aula de teologia para seus alunos, ou uma aula na escola dominical, ou você que é pastor, precisa pregar bonito, pregar com formalidade, pregar com muito conhecimento. Pessoal, você precisa pregar bastante, precisa conhecer, não é verdade? Porque a Bíblia diz assim, o Espírito Santo te fará lembrar de tudo que você estudou, entendeu? Então o Espírito Santo está incumbido de fazer você lembrar o que você estudou. E aí, se você não estudar, o que é que você vai pregar lá no púlpito da igreja? Blá, blá, blá. Não é verdade? Então precisamos estudar a Bíblia, precisamos ter livro para reforçar o nosso conhecimento. E aqui no Brasil tem muitos livros bons, inclusive os meus, tá bom? Vamos pregar sobre Daniel? Aí você já sabe, né? Fazer a introdução. A introdução tem começo, meio e finalização, né? O começo por exemplo, título, tema e texto. Título, tema e texto, tá bom? É a primeira etapa do sermão. Aí vem a segunda etapa, que é a introdução e depois os tópicos, que é o corpo do sermão. E por fim, vem a conclusão e o apelo, tá bom? Então, pessoal, a mensagem é dividida em 7 fragmentos, ou em 7 pormenores. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar.
São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.